Esse é o quadro do Pergunte para uma Assessora de Imprensa. Nessa semana, a gente recebeu a Jaiane Rodrigues, do Estadão, da área de Economia, e ela me fez uma pergunta que você confere agora. A gente tem um quadro novo aqui no Pode Ser Pauta, que é Pergunte para a Assessora. E a gente vai convidar aqui a Jaiane a fazer essa pergunta. Jaiane, qual é a pergunta que você quer fazer para mim? Nossa, é que eu tava falando isso aqui, eu pensei, nossa, é isso que eu fico me perguntando, e eu pergunto para alguns assessores, da relação com o cliente. Porque assessor e jornalista, nós temos a mesma formação, então a gente precisa mais ou menos entender o universo ali do outro. Vocês não entendem como é que funciona o assessor-cliente. Isso, o cliente, porque, por exemplo, nesse caso, um assessor me passou uma pauta e eu falo, olha, fulaninho, não vai dar certo por esse e esse motivo. E aquele assessor continua insistindo, e aí eu fico me perguntando, qual é o problema? É o cliente? Porque minha ideia é realmente eu manter o contato com aquele assessor. E eu fico, é o cliente, porque se o assessor e o repórter, ele tem a faísca, eu fico imaginando o assessor e o cliente. Porque, assim, o cliente, muitas vezes, ele não entende nada de comunicação. E aí eu não sei se essa insistência parte por uma pressão que tá ali por trás, nos bastidores, que é o cliente. Então, assim, como é que o assessor consegue ter uma boa relação e transparente também com aquele cliente, porque você tá ali de um lado tentando emplacar com o repórter, do outro lado você tá tentando ali equilibrar a expectativa do seu cliente. Como é que essa relação ela se mantém saudável, né? É uma boa pergunta, excelente pergunta, né? Porque o que acontece? Normalmente, a pressão com o jornalista, né, para sair naquele veículo, ele vem de um objetivo. O cliente tem duas formas. Uma delas, às vezes, o cliente, eu quero sair no Estadão. Ou o assessor de imprensa que estabeleceu lá na estratégia que dos pontos principais para a estratégia de reputação de construção é sair no Estadão. Só que daí, aí falta um pouco, às vezes, eu acho que na maior parte do tempo é uma falta de conhecimento, sim, do cliente, mas também de uma educação do cliente. Olha, eu já tentei essa pauta no Estadão, essa pauta não funciona no Estadão. Eu já atendi várias outras editorias, por exemplo, em lifestyle, em comportamento, às vezes, é o repórter que não se interessa. Eu atendi muito tempo um aplicativo de relacionamento. Então, assim, às vezes, assim, não gosto desse tema, você vai com outro repórter. Então, se a Jaiane não gostou, eu posso tentar com outro. O trabalho do assessor de imprensa é desistir, o lema é desistir jamais da pauta, entendeu? Então, assim, a gente tem que tentar, às vezes, com outro repórter, tenta com o editor e tal, mas às vezes falta essa capacidade de mostrar para o cliente que essa pauta realmente não vai sair. Esses dias eu tive uma situação clara, essa pauta não vai sair nesses veículos. O que você quer que eu faça? Vamos pensar numa outra pauta, numa outra estratégia. Aí tem que sair isso, sabe o que tem? Tem branded content. Infelizmente, às vezes você tem que falar que não vai. Mas a maioria dos clientes, a gente tem uma grama muito grande hoje de clientes que trabalham com assessoria de imprensa, porque a mídia, né, a assessoria de imprensa, a mídia orgânica, ela ainda é um custo mais baixo, vamos dizer assim, do que uma mídia paga. E existe essa pressão, às vezes, e a falta de maturidade do assessor de imprensa de saber orientar o cliente e falar. E ele fica tentando. Sim, e a mesma coisa assim, às vezes quer emplacar. Mas às vezes é a falta de capacidade de olhar ou para um outro repórter, que talvez se interesse mais, ou para um outro veículo, ou mudar a pauta. Esses dias eu estava com uma pauta que era muito interessante, tal, que a gente trabalhou em saúde, eu falei, mas ela não é, vamos mudar ela, vamos mais para comportamento, e daí você consegue resultado. Então, essa é a capacidade, né, de adaptar as pautas. Então, e não ficar esse desgaste. Mas eu entendo que é isso, porque ela insiste e volta com a mesma pauta, acontece isso, né? A gente sente, de certa forma, e eu me pergunto, será que é o cliente, gente, que tá pressionando? Sempre é o cliente. Ou o gerente, ou o coordenador, ou alguém que tá pressionando, que tá sendo pressionado. Na verdade, assim, é um efeito esmaga. Vai pressionando, pressiona em cima, vai esmagando e e a gente chega no jornalista, né? Exatamente. Então, é um jogo de cintura, então, que precisa ter um jogo nessa de cintura. relação. E às vezes, assim, eu acho que é ser muito claro. Por exemplo, você estava comentando contigo que eu tenho uma grande amiga minha que trabalha no Investidor, a Giovana, e às vezes eu falo, Giovana, eu tô com essa pauta e eu queria muito que ela saísse e tal, não tô conseguindo tal. E pensar junto. Isso. Seja honesto. Seja honesto. Exatamente. Eu tô sendo pressionada, eles querem muito sair aí. O que eu faço? Aí, porque assim, é o que você começou falando nessa entrevista. Eu acho que o repertório, a experiência, ela faz toda a diferença. Por isso que a gente, às vezes, trabalhar sozinho na assessoria de imprensa é muito frustrante. Imagina. Então, assim, eu indico, às vezes,
se você tem uma urgência, ou coisa assim, tentar trocar com outros assessores, ter grupos com jornalistas, sabe? Realmente dedicar um tempo a pensar melhor nas pautas. Isso faz toda a diferença para você não ter esse tipo de... Você vê, a pergunta é o que a maioria dos jornalistas tem. Por que está pressionando tanto, né? Sim. Parece que assim, você fala assim, qual que é? O assessor implicou com essa pauta, é um teimoso, né? Quando é o primeiro contato, fica estranho, né? O Aham. assessor de cara abrir o jogo e contar pro repórter. Sim. Mas com Mas intimidade, quando você né? já tem intimidade, eu acho que é super válido. Você É fala pro saudável, repórter, exatamente, olha, esse cliente é isso, isso, isso. Até pro repórter, de repente, ele te dá uma dica e você consegue falar com mais clareza, conversar com mais clareza pro cliente, né? Às vezes eu imagino que tem cliente difícil. Com certeza, com certeza. Jaiane, muito obrigada aí pelo teu Eu que tempo, por ter vindo agradeço. aqui, esclarecer, trazer tantas dicas, Foi trazer super. trocas. Passou muito rápido o Passou tempo. muito Nossa, rápido, né? a gente foi conversando, mas é isso. Eu fico muito grata por você ter me convidado para conversar sobre o mundo da economia e esse recorte, né? Porque às vezes as pessoas olham para a editoria de economia e acham que é só juros macroeconômico, né? Você vê com aquele sentido. É só Mas a dentro da cobertura diária. economia existem vários recortes. E um desses recortes é o que eu pauto, né? Que é mundo do trabalho, tendências do mundo corporativo. E o que é que está acontecendo, né? O que é que está movimentando, né, a cultura de trabalho no Brasil. E aí vai entrar esses outros recortes, como negócios de luxo, que eu me interesso, o setor de wellness, que para algumas pessoas achavam que eu não tinha intimidade, mas tenho, né? Olha só, viu, gente? E é isso, assim, quando você está em um ambiente que te proporciona e te disponibiliza ferramentas para você produzir o teu trabalho da melhor forma possível, as coisas fluem. E eu tenho, né, ainda bem, um local de trabalho saudável, colegas de equipe. Você ter ali repórteres com experiência também faz toda a diferença. Estadão é Estadão, né, gente? Porque eu tenho colegas né? da editoria que tem mais de 30 anos de casa, imagina. Não, com certeza. Eu fico assim, até meio assim, de fazer uma matéria com esses repórteres, mas é ótimo, enfim. Mas é isso, assim, acho que o jornalismo realmente pede a gente, né, se movimentar, tem ali jogo de cintura, assim como assessor. Então, muito obrigada pelo convite. E quem tiver dúvida, pode me mandar mensagem no LinkedIn. Eu super respondo. Eu adoro conversar com estudantes de jornalismo, assessores também. E manter, de fato, essa boa relação, né? Porque eu acho que as coisas só vão se resolver ali, esse atrito assessor-repórter. Muito legal. E você já está convidado para o evento no dia 11/11, tá? Porque a gente vai fazer um painel para falar sobre isso, esse relacionamento, o futuro do trabalho. Ótimo, eu amo escutar outras pessoas falando sobre isso e falar também, né? Claro, dar um pitacozinho sobre o assunto. Muito bom. Jair, muito obrigada. Muito obrigada a você por acompanhar. Eu espero aí que você tenha conhecido um pouco mais sobre a Jaiane, sobre o trabalho de economia que ela tem feito no Estadão. Aproveita para compartilhar aí com alguém, com algum assessor de imprensa. A gente trouxe muitas dicas para você emplacar, realmente pensar em fazer uma pauta mais assertiva. Nós estamos no canal do YouTube, no Spotify, nas outras plataformas de áudio, e eu encontro você semana que vem.